Boa noite, queridos e queridas, esse nosso terceiro encontro aqui nessa live falando sobre mudanças e recomeços. Oh, coisa boa! Coisa boa é a gente poder mudar a vida. Coisa boa é quando as mudanças vêm pra gente, a gente as aceita de coração. Coisa boa é quando a nossa energia vital nos permite realizar as mudanças que nós necessitamos. É isso aí. Bom, para quem está entrando agora pela primeira vez, inclusive hoje eu optei de transmitir também pelo Instagram, não só pelo Instagram, mas de transmitir também pelo Facebook, né? Então pode ser que alguns de vocês estejam vendo aí pela primeira vez. Essa é uma proposta de uma sequência de 7 lives falando sobre esse tema, mudanças e recomeços, né? E trazendo aqui um pouquinho da minha experiência, do que eu tenho vivido nesse período de quarentena, do que tem sido para mim, né, as minhas próprias mudanças, tá? Então quem vai chegando aí, bem-vindos, a casa é de vocês. Ontem eu falava para vocês sobre o momento da estratégia, né? Então, um momento de sair da toca, um momento que eu chego e digo, pronto, deu, né? Já chorei, agora vou enxugar as lágrimas, né? Agora é hora de sair da toca, é hora de agir. E como é importante esse momento da ação, né? Da partida para a ação. Eu vejo muitas vezes, assim, escuto isso principalmente de mulheres, né? Não que os homens não vivam essa experiência, mas acho que eles tendem a falar menos disso. Quando a mulher vira e fala assim, olha, eu por mim continuava deprê, continuava trancada dentro do meu quarto, mas quando eu olho para os meus filhos, eu sei que eu tenho que levantar da cama. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu sei que eu preciso realizar a mudança. Olha que coisa bonita, né? Então sempre tem uma coisa que nos levanta, nos faz acordar e nos faz entender que é fim do inverno e é preciso começar a semeadura da primavera, é preciso sair da toca. E aí eu falava com vocês ontem que essa saída da toca é um momento importante de usar estratégia. Não dá simplesmente para sair da toca, falar pronto, sair da toca e sair por aí fazendo um monte de coisa sem, por exemplo, analisar. Esse é um grande drama. As mudanças, gente, elas vão acontecer. A mudança, quando ela é inevitável, ela vai acontecer. A diferença está na percepção e na estratégia de cada um diante da mudança necessária. Aquele que tem uma boa percepção de realidade, aquele que usa estratégia, ele vai atuar de forma a gerar, a partir dessa mudança, positividade. O que não tem boa percepção de realidade e não usa de boas estratégias, ele vai olhar para a situação e vai meter os pés pelas mãos, vai deixar passar coisas que são importantes, que poderiam fazer diferença. Então é basicamente esse o ponto, né? E como estratégia é algo muito importante, eu trouxe ontem para vocês 4 tópicos de 6 que eu queria, né, tratar. E hoje eu vou trabalhar os 2 últimos, né? Então só fazendo um remember aqui de ontem, a ideia inicial, né? Qualquer um é um soldado, pode ser um soldado, né? Então nada de ficar aí preso nos seus sentimentos de menos-valia. Não, você é capaz. Se você foi convidado para essa mudança, então você é capaz desse recomeço. Umas pessoas choram, não dou conta, eu já tô velho demais, eu tô sem energia demais, a situação tá difícil demais. Não, todo mundo pode ser um soldado. Você é esse soldado que vai entrar nessa batalha e vai conseguir o seu resultado. O segundo é que a gente tem que conhecer o inimigo e tem que conhecer a si mesmo, né? Na arte da guerra, diz o texto, né, de sabedoria se você conhecer profundamente o seu inimigo e conhecer profundamente a si mesmo, então você ganhará toda e qualquer batalha na qual você entrar. Você vai ganhar a guerra com certeza, né? Toda e qualquer batalha, não necessariamente, mas a guerra com certeza. E por que não toda batalha necessariamente? Aí vem o 4º ponto com o qual eu fechei ontem, que para vencer a guerra,
às vezes nós temos que abrir mão e perder algumas batalhas, né? Foi com isso, inclusive, que eu fechei ontem, trazendo para vocês essa reflexão. Quais são as batalhas das quais você precisa abrir mão? E o terceiro ponto, né, foi para o quarto, e voltando para o terceiro, o intelecto é mais importante, mais forte do que a força bruta. Então eu tenho que usar o intelecto, inclusive, para isso, para poder descobrir e para poder adequadamente conseguir fazer as escolhas assertivas das batalhas que eu vou escolher perder. E na live de ontem eu falei um pouco disso, né? Das minhas batalhas e desse momento, né? De entender, não, isso neste momento eu tenho que perder. Abrir mão. É difícil abrir mão, mas isso faz parte do uso do intelecto, faz parte de ser sábio. Bem, hoje eu vou falar primeiro do ponto estratégico e aí no meio eu vou trazendo, né, mais aqui da minha memória desses últimos meses, ok? A frase do texto, né, a arte da guerra é assim: põe os seus soldados diante da morte certa e não haverá para eles medo ou desejo de fugir. Então, eles poderão realizar tudo. Tem até uma história de um general que levou os soldados de navio para a batalha e o navio era a única forma de transporte. Então, quando ele chegou nas praias das terras inimigas, ele mandou queimar todos os navios. Conta-se uma outra história de um general que, quando atravessou uma ponte para começar a guerra, né, no campo de batalha inimigo, ele queimou a ponte atrás. Conhecem histórias assim? Pois é. Essas histórias são baseadas nessa sabedoria do livro A Arte da Guerra. E a ideia é essa: quando existe uma chance de fugir, a gente tende a teimar, porque a gente tende a ter medo dos enfrentamentos. Agora, quando não existe mais rota de fuga, quando não existe mais possibilidade de fuga, então o medo desaparece, porque a única chance é o enfrentamento. Essa é a única chance. Esse período de quarentena tem se revelado assim, né? Mas algumas pessoas ainda estão vivendo a expectativa da fuga. Talvez até porque prega-se muito, não saia de casa, né? E, gente, não estou dizendo isso no sentido de dizer que eu estou contra, de maneira alguma, né? A proteção acima de tudo, tá? Mas eu acho que a gente tem que parar para refletir o que essas frases que são ditas e repetidas muitas e muitas e muitas vezes, o que essas frases estão gerando dentro de nós. De certa forma, de maneira massiva, está gerando, para a grande maioria da população, o reforçar dos aspectos ligados ao medo, ao pavor. Uma coisa é você entender que você vai ficar em casa, resguardado, você pode ficar, mas você está aqui, ó, saudável aqui na cuca. Você está em casa porque você está guardando o teu corpo para evitar, né? Enfim. Mas aqui na cabeça você está bem, aqui na cabeça você está saudável. Mas existe aí um ponto com o qual nós temos que ter atenção. Porque essa ideia do não saia de casa, quando ela penetra espaços muito profundos no nosso inconsciente, ela vai nos tornando soldados medrosos, soldados apavorados. E soldados medrosos e apavorados não ganham guerra. Soldados medrosos e apavorados, eles vão querer fugir. A arte da guerra diz: queime as pontes, queime os navios, deixe os seus soldados, vou até reler a frase, né? Põe os seus soldados diante da morte certa, e aí não haverá medo ou desejo de fugir, e então eles poderão realizar tudo. É só nesse momento, nesse exato momento, em que você tem a certeza que não tem mais como fugir, que nasce de dentro de você uma força extra. A gente vai escutar relatos disso,
pessoas que enfrentam situação de quase morte, né? Pessoas que enfrentam situação de risco, de assalto, de acidente, né? Então existe um limiar, né? Naquele exato momento em que a coisa pior acontece e ela está diante da tragédia, ela está diante da morte, ela cria uma energia extra, uma coragem extra. E é tão interessante que essa energia extra ela vai para o corpo, né? Essa energia extra ela vem e ela toma conta do corpo. É o momento em que as pessoas fazem, tem gestos, atitudes e inclusive tem repertórios comportamentais que elas não conseguiriam ter num momento normal. É aquele momento em que a pessoa ganha força sobre-humana. A gente escuta essas histórias que aí a pessoa levantou um carro, para tirar uma pessoa lá de baixo. Nossa, essa pessoa virou Hulk, essa pessoa virou Superman. Mas é isso, gente. O nosso corpo, ele tem um potencial de ação que é determinado pela mente. Então, enquanto a mente não entender que você precisa levantar esse carro, e aí do ponto de vista simbólico, quais são os carros que você tem que levantar? Enquanto a sua mente não entender que você tem que levantar essa pedra, porque se você não levantar essa pedra você vai morrer, é uma questão de vida ou morte, ou levanta a pedra ou morre. Enquanto a sua mente achar que você pode fugir, ela vai te proporcionar escapes. Do ponto de vista de carreira, é bem essa situação. Tem algumas pessoas que 6 meses depois do início da quarentena ainda estão usando a mente para pensar nos escapes. E, gente, esquece a quarentena. Vamos pensar na vida antes, né? Antes de tudo isso. Esse é um padrão normal. Tem pessoas que elas só conseguem pensar em como economizar mais dinheiro. Então, a coisa tá feia, tá difícil e o foco dele é: ai meu Deus, o que eu posso economizar? Então, vamos parar de comer, né? Porque se não comer, não faz o número 2, né? Economiza papel higiênico. Olha que absurdo. Eu tô colocando isso aqui de forma bem escrachada, mas assim, pra gente se assustar um pouco, mas é isso mesmo. A pessoa começa a viver na energia da miséria de tal forma que todo o foco atencional dela, todo o pensamento dela é no sentido: o que eu posso cortar? O que pode ser menos? Gente, a mesma energia mental gasta para pensar o que pode ser menos seria a energia mental gasta para pensar o que pode ser mais. Só que não seria gasta, seria investida. Então essa pessoa poderia pensar: como que eu posso ganhar mais dinheiro? Como que eu posso ampliar o meu negócio? Como que eu posso ampliar os meus rendimentos? E aí a gente tem um conflito de ideias muito sério. Porque, de fato, existem momentos em que nós também temos que ter a estratégia da economia. Lógico, tem momentos ou em todo momento, Márcia? Bom, do ponto de vista de uma boa organização financeira, a estratégia da economia ela é positiva, mas a estratégia da economia não é a estratégia da miséria e da escassez, são coisas diferentes, né? Porque economia no sentido de conseguir dar saltos qualitativos na vida financeira, inclusive. Mas a pessoa, às vezes, ela se ocupa só disso. Por isso, essa ideia, né, da arte da guerra, de se colocar diante da morte. E, em geral, quando a pessoa não vê solução, é aí que a solução se dá. Alguns chamam isso de milagre, e eu concordo com o milagre. Outros dão outros nomes para isso, né? Mas esse potencial que o ser humano tem de ir sempre além do seu limite é extraordinário. Durante esse período de quarentena, eu vejo, né, dentro dos ambientes, né, de carreira, de profissão, que a gente tem um conflito muito grande acontecendo aí no nível psíquico profundo. Nós estamos sendo o tempo todo bombardeados com ideias: fique com medo, fique preocupado. E não que a gente não tenha que se cuidar, mas se cuidar é diferente de ficar com medo. Não sei se você já percebeu que é diferente, mas é bom que perceba. Nós somos bombardeados com isso. Objetivamente, boa parte das pessoas tiveram uma redução do seu rendimento, tá? Então tem uma parte da população que não teve redução, mas tem uma grande parte, talvez a maior parte da população, teve uma redução significativa dos seus rendimentos. Então tem que economizar mesmo, tá? Não foi à toa que eu precisei criar toda a estratégia e assumir essa mudança, né, de redução de custos. Então, estrategicamente, tem que economizar mesmo.
Agora, essas duas energias, a energia de nós sermos bombardeados o tempo todo, cuidado, é perigoso, cuidado, é perigoso, somado a ter que criar uma estratégia de economizar, essas duas energias, elas meio que boicotam e fazem diminuir o potencial energético que deveria estar voltado para o crescimento. É justamente diante da iminência de morte, é justamente diante da iminência da derrota, do fracasso, da tragédia, da falência, é diante da iminência dessas coisas trágicas que nós temos que criar aquela força extra que os soldados cuja ponte estava queimada, ou cujos navios estavam queimados, criaram. Engasguei. A questão é que esses soldados, eles venceram a batalha. Parecia impossível, era improvável, mas eles venceram a batalha. Então eu vejo que esse é um desafio muito grande para nós nesse momento dessa quarentena. 6 meses se arrastando nesse movimento de cuidado, é perigoso, isso nos bombardeando dia e noite. Por outro lado, tem que economizar, o dinheiro diminuiu, também isso nos incomodando. E essas duas fontes de informação diária contrapondo com o nosso desejo de crescer, o nosso desejo de construir. Mudanças requerem um olhar para frente, uma atitude de alguém que levanta a cabeça e segue em frente, de alguém que levanta a cabeça e consegue realizar o que tem que ser realizado. Como é que está isso para você? Como é que está essa sua capacidade de ir além do que os seus olhos estão vendo nesse momento? Tá chiando, gente? Será o que é que tá chiando, hein? O pessoal diz que tá uma chiadeira no fundo. É algum motor em algum outro lugar que não é aqui. Agora eu não estava prestando atenção, agora que vocês falaram, eu escutei. A minha atenção seletiva agora deu atenção para isso, desculpa. Acabou? Ai, que bom. E essa ideia nos leva ao 6º tópico que eu trouxe, né? Que é o seguinte: diz a Arte da Guerra, o texto da Arte da Guerra, que o exército vencedor percebe as condições para a vitória primeiro, e então ele entra na luta. O exército perdedor primeiro entra na luta, para depois buscar a vitória. Olha que interessante. Quando nós estamos dominados pela energia do medo, da escassez, do risco, é difícil entrar na luta tendo certeza da vitória. É difícil, né? Agora, se eu consigo, antes de entrar na luta, olhar para o futuro e me conectar com vai dar certo, eu vou ser vitorioso, eu vou ser vitoriosa, gente, então então vai ser extraordinário. Voltando um pouco, né, para a partilha com vocês desse período, quando as decisões foram tomadas ali no mês de junho, meados de junho, então agora eu tinha que correr atrás, né? Nós tínhamos que correr atrás e pensar para onde nós vamos. Então nós decidimos, vamos mudar nossa estrutura física, vamos para um lugar menor, vamos economizar isso, né? Isso exigia um movimento. Todo movimento exige para si energia psíquica. Lembrem-se, eu estava vindo de um inverno. Eu estava sem energia, né? Na primeira live eu até compartilhei com vocês. Falei assim, gente, eu fui para a toca. Eu fui para minha toca porque eu tinha pouca energia e eu tinha que poupar a minha energia. Onde é que a gente consegue energia se a gente está justamente vindo de uma fase sem energia? Vou contar para vocês. A gente consegue energia se nós olharmos para frente e tivermos certeza da vitória. A certeza da vitória ela deve vir antes de começar a batalha.
Então ali em meados de junho, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa mais séria. Eu percebia que por mais que eu tivesse know-how, né, enfim, já são em psicologia 25 anos de carreira, mas eu já tinha uma história profissional de antes, a gente já tem assim uma bagagem, uma compreensão e uma maturidade, mas enfim, com aquilo que eu tinha não estava sendo suficiente para eu me reenergizar e eu precisava agir, era o momento de agir, não dava para continuar esperando. O que eu fiz, né? O que eu fiz que deu certo para mim, que funcionou para mim? Eu comecei a levantar todas as manhãs mais cedo do que o horário tradicional, porque como eu estava muito sem energia, então eu ficava na cama até o máximo que eu podia ficar para levantar e fazer o que eu tinha que fazer, né? Então, para ir para as obrigações. Porque, gente, nas obrigações eu nunca parei de fazer nada. Tanto é que quem me conheceu atendendo, quem me conheceu ministrando curso, nesse período de baixa de energia, eu não parei de atender, eu não parei de ministrar treinamento, não parei de fazer essas coisas. Então, na hora da obrigação, você vai, né? Você se... né? Vamos lá. Possuída pela energia de Deus que me ajuda. Mas aquilo, eu precisava de mais do que aquilo, porque não era só quando eu punha, né, a capa da psicóloga, a capa da mentora, a capa da trainer, da professora, né? Não, quando eu punha a capa tava ok, mas quando eu tirava a capa, e agora? Até porque não tava sobrando energia para Márcia empreendedora. Então, quando eu punha a capa da empreendedora, da dona do negócio, era ali que a coisa começava a degringolar. E essa foi a estratégia que eu usei. Eu passei a acordar mais cedo, né? Eu não sou adepta das madrugadas e, gente, nós temos que também aprender a entender quem nós somos e respeitar quem nós somos, né? Vocês conhecem aí a história do milagre da manhã, aí levanta às 5 horas da manhã. Gente, se funciona pra você, lindo, maravilha, acho lindo isso. Pra mim não funciona, tá? Não que eu não tenha tentado, mas eu não sou de madrugar. Então o meu mais cedo é 6 horas, 6h30, 7 horas, esse é o meu mais cedo. E eu comecei a fazer dentro do que eu dava conta. Então, às vezes, o que eu dava conta era 8 horas da manhã. Então, 8 horas era a minha madrugada, né? O milagre da manhã, 8 horas era o horário do meu milagre. Sem forçar a barra, né? Acho que essa foi uma coisa que fez muita diferença para mim ali naquele momento. Sem forçar a barra. Porque às vezes a gente já está sob tanta pressão externa, e a gente ainda tem a pressão interna da autocobrança. Não dá, gente, não dá. Você faz o seu melhor. Anota essa frase. Cada um faz o melhor que pode, com os recursos que tem, neste momento. Num momento diferente, você pode adquirir mais recursos. Então você pode fazer diferente. O que eu espero de coração é que esses nossos encontros, esse nosso bate-papo aqui, nos permita isso. Nos permita que você adquira mais recursos para que no próximo momento você faça diferente. Mas nesse momento, você faz o melhor que você pode nesse momento com os recursos que você tem. Ponto. Ponto. Basta pressão externa. Você ainda vai meter pressão interna? Gente, perfeccionista morre mais cedo nesse caso, entendeu? O perfeccionista é o primeiro que vai pra cova nesse caso. Então controle o perfeccionismo. O ansioso morre mais cedo. Controla a ansiedade e diz, isso é o melhor que eu posso fazer nesse momento, então eu me aceito. Gente, foi um momento tão importante pra mim, sabe? Um momento de me abraçar, de me acolher, de me aceitar. E eu falava isso dentro de casa. De vez em quando vinha, né, os meus filhos, o Lindomar, né, querer falar alguma coisa. E a Priscila, por quê? Porque em pleno junho, a gente já estava, né, na história do casamento, né? Então já tem que ir atrás de vestido, como é que vai ser esse vestido de noiva, já tem que pensar nisso, pensar naquilo outro. E muitas foram as vezes que a Priscila chegou pra mim e falou assim, mas mamãe, você não tá dando atenção, mamãe, pro meu casamento. E, gente, não é brinquedo, né? Eu entendo. Ela tava ali com ansiedade de noiva e eu já fui noiva. Eu sei que a ansiedade é grande e eu compreendo o momento dela também. Mas sabe o que eu respondi? Todas as vezes que ela disse isso pra mim, eu falei pra ela, filha, o negócio é o seguinte,
Eu tenho uma certeza, independente das circunstâncias, vai acontecer e vai ser maravilhoso. Mas neste momento, eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho. Essa é a mãe que você tem agora. A mãe que você tem agora está fazendo o melhor que pode com o que eu tenho. E eu estou com pouco recurso. Então, com os poucos recursos que eu tenho, eu não dou conta de fazer mais do que eu estou fazendo. É tão importante essa conversa sincera, né? Sabe, às vezes você carrega o mundo nos ombros porque você não tem coragem de dizer para o outro que você não está dando conta. Você não tem coragem de colocar uma barreirinha, uma cerquinha e dizer para o outro, ó, deu, daqui para frente eu não consigo ir mais. Se você tá conseguindo, lindo, quer me carregar no colo? Me pega no colo e me leva. Se você tá com força para isso, ok, me pega no colo e me leva. Mas se você não tem força para me pegar no colo e me levar, então tenha paciência. Isso é o melhor que eu estou podendo agora. Eu estou fazendo o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho neste momento. E eu acredito, e eu posso ver pelos olhos da fé, que a vitória vai chegar. Então nessa clareza, né, de não me forçar mais do que eu podia, eu comecei com esse exercício todas as manhãs, né? Então eu tinha algumas práticas, né? Eu fazia prática de meditação, fazia prática de realinhamento de chakras, fazia prática de relaxamento. Mas, sobretudo, então essas práticas eu variava, né? Mas tinha uma prática que eu fazia todos os dias, que era a prática de olhar para o futuro e ver tudo pronto. E isso foi muito importante, porque, como eu disse para vocês, abrir mão daquela estrutura física foi pesado para mim. Perder aquela batalha foi desafiador para mim. Então, quando eu olhava para aquilo, eu sentia dor. Quando eu olhava para aquilo do qual eu tinha que abrir mão, eu sentia dor. Mas aí eu comecei a mudar o foco do meu olhar. Ao invés de olhar para o que eu estava abrindo mão, eu comecei a olhar para o futuro como ele seria. E eu comecei a entender que esse futuro seria mais leve. Esse foi o momento que a chave virou de verdade. Quando eu percebi que o futuro poderia ser mais leve. Que eu poderia estar mais leve para andar, para correr, para voar. Foi interessante essa parte. Ali, né? No milagre da manhã, que não era 5 horas da madrugada, não foi nem um dia. O mais cedo que foi 6 da manhã. Mas em geral era 7, 7h30. Tinha dia que eu não tinha energia, levantava mais tarde. Na hora que levantava, rolava. Comecei até a fazer exercício físico sozinha. Comecei a fazer zumba. Pra mim funcionou. Botava a zumba lá, peguei umas aulas, eu selecionei umas aulas de zumba no YouTube. E aí, quando o Lindomar chegava lá, me pegava na sala dançando zumba já. E ali, na hora de dançar, eu jogava meus bichos pra fora, entendeu? Punha os bichos pra fora. Como é que você põe seus bichos pra fora? A gente não tem que pôr os bichos pra fora. Tem gente que gosta de pôr os bichos pra fora dando um murro em sacos, né, de boxe lá, vai fazer Muay Thai, sei lá, né? Dançar, pra mim, é uma forma de botar os bichos pra fora, né? Uma música mais acelerada, assim, uma zumba, me faz bem pra minha alma. Mas esse detalhe de encontrar aquilo que faz bem pra alma. Bom, todos os dias de manhã, então, quando eu olhava para esse futuro e eu pensava, eu estarei melhor do que eu estou agora, porque eu estarei mais leve. E mais leve eu vou poder andar mais rápido, eu vou poder correr, eu vou poder até mesmo voar. Todos os dias eu mentalizava isso e eu me via mais leve. E dia após dia eu comecei a me convencer que essa leveza chegaria para mim. Foi um momento muito rico. O que eu estava fazendo ali? Eu estava praticando essa sabedoria da arte da guerra. Eu estava justamente vendo a vitória antes de entrar na batalha. Ali naquele momento eu ainda não estava nem procurando, eu estava imaginando quais seriam os espaços, mas eu ainda não tinha saído para procurar. Mas antes de entrar na batalha, eu já estava visualizando a minha vitória. E é com isso que eu quero fechar essa live de hoje, com uma pergunta que eu quero deixar para você. Você tem visualizado a sua vitória ou as suas vitórias?
Você tem visualizado um ponto na sua carreira de maior sucesso, ou você ainda está 100% focado na economia? Não que não deva focar também em economizar, lógico, ainda mais se cai o rendimento, vai ter que economizar mesmo. Mas onde que está o seu olhar? O seu olhar está em diminuir gastos, ou o seu olhar está em aumentar rendimento? Onde está o seu olhar? O seu olhar está na dor da batalha que você sabe que vai ter que perder, ou o seu olhar está na vitória da guerra? Você vai vencer a guerra. Onde está o seu olhar? São os 2 pontos de sabedoria, né, que eu gostaria de deixar hoje como perguntas para vocês. E, gente, na medida que eu faço para você, reverbera para mim. Eu estou e continuo em fase de mudança. Todos nós, sempre. Todos nós sempre estamos em fase de mudança. E já que os recomeços precisam acontecer, é melhor que eles aconteçam em benefício dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Olha que beleza, né? Tô vendo aqui as mensagens. O Frederic, né, que tá aqui, entrou como psicopompo, Frederic, meu filhote. Ele diz: interessante que Deméter se encontra com a filha depois de encontrar a deusa do ventre e beber vinho e rir por dias. Olha, filho, nem sabia dessa parte do mito, mas olha que riqueza que o Frederic está trazendo aqui pra gente. Então foi só quando ela foi lá, bebeu o vinho e riu por vários dias que ela conseguiu reencontrar a filha dela. Que bacana, filho. Obrigado pela partilha. A Toca das Fadas: sempre visualizo o que você ensinou, o sonho, e sonho tudo aquilo. Ai, que maravilha! Gente, visualizar os nossos sonhos como concretizados e realizados aqui agora, né? É algo assim extraordinário, né? Extraordinário. A Alexandra tinha dito que está numa violenta cobrança interna. Minha querida, a gente tem que de vez em quando virar para essa cobradora interna que habita dentro de nós, né? E dizer assim: chega, deu. Eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho nesse momento. Amanhã será outro dia, eu terei novos recursos, então eu poderei fazer coisas novas. E independente do que eu estou fazendo agora, a vitória é certa. Eu posso ter perdido essa última batalha, mas eu sei que a guerra será vencida. Sabe, são essas frases fortes de efeito, né? A Manu tá dizendo: deixei hoje de ser perfeccionista, né? Vou verificar. Maravilha, eu confio. Queridos e queridas, essa é a minha partilha de hoje. Amanhã nos vemos novamente, né? Para quem começou aqui hoje, viu hoje pelo primeiro dia, a live número 1 e número 2 estão aí no IGTV, né? Do Instagram. E amanhã, sexta-feira, eu me conecto com vocês novamente às 19 horas, tá? Desculpa, às 18 horas, o mesmo horário de hoje. Então amanhã, às 18 horas, eu tô por aqui de novo para contar mais um pedacinho da minha história, compartilhar mais um pouquinho com vocês do que aconteceu comigo aí nesses 6 meses de transformações, né? Dentro desse período de quarentena. E um pouco mais de ideias que nos ajudem a passar por essa fase e alcançar espaços de glória, de bem-estar, de abundância, de riqueza. Não só riqueza financeira, né? Mas riqueza em todos os sentidos da nossa vida. Inês dizendo aqui: gratidão, querida Inês. Beijo no coração. Só falar um beijo aqui para Noemi, Terezinha, minha irmã de alma, Lloyd, que entrou aqui também, que entraram aqui no Facebook. Beijo no coração e até amanhã às 18. Tchau, tchau.